de resistência do ar. Bora lá? Bom, galera, é o seguinte. O ar, ele sempre faz uma força contrária ao movimento dos corpos, tá? Por exemplo, imagine você tem aqui um objeto que está transladando aqui para a direita com uma certa velocidade. O ar, né, formado aí por, você tem infinitas moléculas aí de gases, né, que constituem o ar. O bloco ele vai estar colidindo com essas moléculas, certo? E aí, obviamente, essas moléculas elas vão fazer uma força contrária ao movimento desse bloco, e é essa força de resistência do ar. Beleza? Bom, então aqui a gente já respondeu várias das nossas perguntinhas básicas sobre forças, né? Quem faz? É o ar, cara. Pô, força de resistência do ar. Direção e os sentidos, sempre na mesma direção da velocidade, sentido contrário da velocidade, tá? E pessoa como calcula? Bom, aqui, meus amores, por comodidade matemática, né, devido à dificuldade matemática no cálculo da força de resistência do ar, que envolve outras coisas, como, por exemplo, a aerodinâmica do corpo, nós não vamos exatamente calcular quanto vale a força de resistência do ar. Mas a gente consegue resolver algumas situações calculando essa força, mesmo sem conhecer a aerodinâmica do corpo e outros parâmetros que vão influenciar na força de resistência do ar. Tá? Muito bem, então olha só. Bom, para os nossos problemas que vamos resolver aqui, basta a gente saber que para baixas velocidades, a força de resistência do ar, ela é diretamente proporcional à velocidade do corpo. O que isso significa, professor? Que se a velocidade do corpo é pequena, a força de resistência do ar é muito pequena. Então, e ela aumenta com a velocidade. Você dobra a velocidade, a força de resistência do ar ela dobra. Tá? Isso para baixas velocidades. Para altas velocidades, velocidades mais elevadas, a partir de quanto, professor? Bom, a partir aí de uns 20, 30 metros por segundo, né? Não é exatamente assim, porque depende de outros parâmetros, tá? Aqui a gente está fazendo uma análise mais qualitativa, tá? Dessa força de resistência do ar. Para velocidades mais elevadas, a força de resistência do ar ela passa a ser diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. O que isso significa, professor? Que se a velocidade... Bom, a velocidade já está elevada, né? Vamos supor que está lá 100 km por hora. Se a velocidade dobra, a força de resistência do ar ela quadruplica. Ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Bom, então é importante a gente lembrar aqui, cara, que a força de resistência do ar ela depende da velocidade do corpo e quanto maior a velocidade, maior é a força de resistência do ar. Isso é suficiente para a gente resolver os nossos problemas aqui de ensino médio envolvendo força de resistência do ar, tá? Por exemplo, olha só. Imagine o seguinte, por enquanto, gente, tem alguma dúvida aí? Tranques, algum comentário? Nada? Então, em um corpo acelerado, a força de resistência do ar também vai ser maior, né? Ela Vai ficar vai maior, aumentando. aumentando, isso. Isso, exatamente, Arthur. Por quê? Peraí, só um minutinho. Só resolver um negócio aqui. Hoje, peraí.
Bom, beleza, vamos lá. O Arthur, então quando o movimento é acelerado, né, a velocidade aumenta. Bom, vamos supor que a aceleração é positiva, né? A velocidade vai aumentar, porque a aceleração pode ser contrária à velocidade, então a velocidade reduz, né? Vamos supor que o movimento ele é acelerado, não é retardado, né? A velocidade vai aumentar e a força de resistência do ar depende da velocidade. Então, se a velocidade aumenta, a força de resistência do ar aumenta também. E isso é muito importante, Arthur. Se não fosse isso daí, essa consequência, cara, aí a gente estava lascado aqui na superfície da Terra, viu? Por quê, professor? O que ia acontecer? Olha que legal, Arthur. Bom, imagine que você abandona um corpo, vamos pegar aqui um objeto, tá? Que foi abandonado. Então, no tempo zero, t0 igual a zero, tá? Vamos falar que a velocidade inicial é zero. Está em repouso, foi abandonado do repouso esse objeto, tá? Vamos lá, essa análise aqui é o que é mais importante na força de resistência do ar, tá, gente? Vamos lá, olha só. Quais são as forças que atuam nesse objeto nesse instante? Só tem um peso, cara. Tem outra força não. Peso. Só peso. A pessoa e a resistência do ar? Não, ela não tem. Por que não, professor? Bom, porque a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, o bloco não está colidindo com as moléculas ali que constituem o ar. Então não tem força contrária ao movimento, só tem peso. Ah, mas se tem peso, a aceleração é igual da gravidade. Então esse corpo aí, nesse instante, ele tem uma aceleração igual à aceleração da gravidade, a próximo de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então o que vai acontecer? Ele vai cair, certo? Vamos colocar ele aqui, ó, que ele vai... Tum! Caiu um pouquinho, olha lá, tá vendo? Isso aqui é uma próxima fotografia do objeto. Bom, nesse instante, quais são as forças que atuam nele? Ah, nós temos o peso. E o peso não mudou, não. O peso é o mesmo de antes. Por quê, professor? Porque peso é massa vezes gravidade. A massa não mudou, a gravidade não mudou, então o peso é o mesmo. Mas agora, a velocidade dele é diferente de zero. E se ela é diferente de zero, nós temos força de resistência do ar. Então aqui vai aparecer uma força para cima. Vou pegar um negócio melhor aqui. Vai aparecer uma força para cima contrária à velocidade, né? Que é a força de resistência do ar. Porém, como nesse instante ele é próximo do abandono do corpo, né? Passou um intervalo de tempo pequeno, tá? Não passou muito tempo que ele foi abandonado, não, sabe? Pouco tempo. A velocidade ela não aumentou muito, não, ela aumentou pouco. E daí, professor? Se a velocidade aumentou pouco, vai ter força de resistência do ar, porém ela ainda é pequena. Força de resistência do ar muito pequena. Para baixas velocidades, ela pode até uma excelente aproximação, desprezar ela. Então, a força de resistência do ar, nesse caso aqui ainda, né, ela é menor do que o peso. Peso maior do que a força de resistência do ar. Se o peso é maior do que a força de resistência do ar, implica que a força resultante ela é diferente de zero. Ela não é zero, a força resultante, certo? Porque a força resultante vai ser peso menos a força de resistência do ar. E se tem força resultante, a aceleração é diferente de zero. Ela não é zero a aceleração, mas ela é menor do que a da gravidade. A aceleração é menor do que a da gravidade. Por quê? Agora a força resultante não é o peso mais. Né? A força resultante vai ser o peso menos a resistência do ar. Então a aceleração reduziu, não é mais a da gravidade. Mas ela ainda existe, ela não é zero. Isso faz com que a velocidade continue aumentando.
Ah, e aí se a velocidade aumenta, olha o que que acontece, ó. Vamos pegar aqui um próximo instante. Bom, então, ó, a conclusão aqui do instante anterior é que na medida em que o bloco vai caindo, a velocidade vai aumentando, porque tem força resultante, ela não é zero, então tem aceleração. Se tem aceleração, a velocidade aumenta. Só que se a velocidade aumenta, a nossa força de resistência do ar também aumenta. E ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Por quê? Porque a velocidade está aumentando. Chega uma hora, olha que legal, isso aqui que é importante, gente, ó. Chega uma hora que a força de resistência do ar, opa, pus dois A aqui, ó. Força de resistência do ar iguala com peso. Ela vai aumentando, né? Porque a velocidade está aumentando, ela vai aumentando, aumentando, até igualar com o peso. Quando iguala com o peso, o que que acontece? A força resultante é zero. Ô, professor, então fica parado? Não, senhor, não viaja na maionese, não. O corpo está em movimento, permanece em movimento, retilíneo uniforme. Certo? Então continua caindo, cara, mas com resultante zero. E se a resultante é zero, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a velocidade é constante. Velocidade constante. Olha que legal, cara. Tudo que é abandonado, a velocidade vai cair, né? A velocidade aumenta, aumenta, chega uma hora que ela fica constante. Essa velocidade final, né, a velocidade constante de queda, é chamada de velocidade terminal de queda, velocidade terminal de queda. O corpo passa a cair com velocidade constante, tá? E eu disse no início, né, ainda bem que existe essa força de resistência do ar, ainda bem que ela aumenta com a velocidade. Por quê? Imagina se ela não aumentasse. Imagina o que ia acontecer, professor. Por exemplo, choveu, a gotinha de água, se ela tivesse, vamos supor, uma resistência muito pequenininha, né, a velocidade ia aumentando, 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 ela ia chegar aqui embaixo com uma velocidade absurda. Imagina o impacto da gotinha de água aqui no chão. Nada, professor, a gotinha d'água é só usar um guarda-chuva de aço, professor, nós estamos protegidos. Imagina um meteoro, então, um pedaço de pedra vindo do espaço, e o tempo todo tem pedaços de pedra vindo do espaço colidindo com a Terra, viu? O tempo todo. Você imagina, cara. Quando ele vai aproximando, ainda não tem ar, tá? Queda livre, a velocidade dele aumenta, aumenta, aumenta. E fica tão grande a velocidade de um meteorito, cara, que quando ele chega na atmosfera, quando começa o ar, a velocidade é tão grande que aparece uma resistência do ar tão grande, porque ela depende do quadrado da velocidade, ela é tão grande, mas tão grande, que esse pedaço de pedra ele toma uma pancada, uma porrada muito grande, contrária à velocidade dele, o que faz ele espedaçar, ele quebra, ele vai pegar fogo, ele vai desaparecer, né? E aí a gente vê a estrela cadente lá, um pedaço de pedra caindo do espaço, tá? E aí então nós somos protegidos por um escudo violento que é o ar, que nos protege contra as coisas que estão vindo do espaço para nos matar, tá bom? Bom, a força de resistência do ar, ela não... Opa, tem uma mãozinha levantada aqui. Quem é? Deixa eu ver. Fala, meu querido. É o Matheus? Fala, Matheus. É que se a atmosfera for mais densa, então a força de resistência do ar vai ser maior também, não vai? Vai, cara. Vai. Então a força terminal vai ser, consequentemente, menor também. Menor também, claro. Tá bom. Só queria confirmar isso. Obrigado. Agora, é claro que a força... desculpa, a velocidade terminal de queda, ela não é a mesma para todos os objetos, tá? Porque ela não depende só da velocidade. A força de resistência do ar não depende só da velocidade, depende de outras coisas que aqui nós não vamos aprender. Depende da geometria do corpo, do material dele, tá? Por exemplo, a pessoa quando pula, né, com paraquedas fechado,
quando ela abre o paraquedas, a aerodinâmica muda completamente, né? A área de contato muda, então a força de resistência do ar ela muda, tá? Bom, seguinte, gente. A nossa aula de força de resistência do ar ela não acaba aqui. Nós ainda vamos dar uns exemplos, discutir situações envolvendo força de resistência do ar.